O que é que vocês não me pedem sorrindo que eu não faça sorrindo também, porque eu adoro fazer o que vocês me pedem. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta, eu sou a Cat e hoje é um vídeo pedido, solicitado aqui no canal, que é um vídeo atualizado com indicações de suspense que estão no Kindle Unlimited, para você sair desse vídeo com o seu Kindle cheinho de suspenses para ler. O Kindle Unlimited é uma assinatura da Amazon, onde você paga um valor mensal e tem acesso a milhares de e-books. O link para assinar o Unlimited vai estar aqui embaixo, tá? Então se você não for assinante ainda e quiser aproveitar, usa o meu link. Bora lá que eu tenho muita indicação legal pra vocês. Dei uma olhadinha na Amazon hoje, fiz uma seleção que eu acho que vai ser bem diversa e tem suspenses aqui pra todos os gostos. Vou falar brevemente sobre cada livro com a capinha aqui ao lado pra vocês conseguirem identificá-los. Vou começar com A Inquilina Silenciosa da Clemence Micallon. Esse livro, ele fala sobre o Aidan, que é um assassino em série que já matou 8 mulheres. Ele é um cara que vive uma vida de fachada, obviamente, com esposa, filha, uma vida aparentemente comum. E a esposa dele vai falecer. E o Aidan vai levar para o convívio da filha a última mulher que ele raptou e mantém em cativeiro há 5 anos. Esse é um suspense que ele promete ser um pouco mais pesado, denso, mas que traz uma história que com certeza vai manter o leitor conectado. O próximo que eu vi lá no Unlimited e eu achei bem legal é o Greenwich Park da Catherine Faulkner. Esse é um suspense que fala sobre maternidade, segredos e privilégios. Aqui nós teremos a história da Ellen, que está grávida, é dona de uma casa vitoriana belíssima e ela tá vivendo o seu momento perfeito. Ela vai fazer uma aula de gravidez ali com outras mulheres e é nessa aula que ela vai conhecer uma mulher chamada Rachel. É uma jovem que parece totalmente contra todos os estereótipos de mãe perfeita. Só que a Ellen se afeiçoa a essa garota e ela pensa, de repente tudo que ela precisa é de uma mentora para que ela passe essa gravidez com uma amiga. Lê do engano. A Ellen vai levar a Rachel para dentro de casa e na sinopse diz que a Rachel é o portal para o inferno da Ellen. Ou seja, imaginem tudo que vai acontecer. O próximo suspense é um que eu tô com muita vontade de ler, que se chama O Beijo do Rio, do Stefano Vou. Aqui nós vamos acompanhar a história do jornalista Daniel, que ele escreve para uma revista independente, ele faz a coluna de crime dessa revista, e um dia ele vai descobrir que o seu amigo de infância, um rapaz chamado Romeu, ele morreu na cidadezinha de onde ele veio, e que a princípio a polícia considerou a morte dele um suicídio. Mas ele ali com o seu faro investigativo, o faro de jornalista, ele acha a situação toda muito estranha e ele vai voltar para essa cidade no interior, que é o Biratã, e ali ele vai começar a fazer perguntas sobre a morte do Romeu para tentar desvendar a verdade. E nessa volta, ele vai enfrentar deslocamentos não só físicos, como também emocionais de coisas que vão ser reabertas assim que ele voltar para essa cidade. Outro livro que eu quero deixar de indicação aqui, que você pode baixar agorinha do Unlimited, é o A Mulher Enjaulada, do Jussi Adler-Olsen. Esse aqui é um livro policial nórdico. Esse livro vai falar sobre o Karl Mohr, que é um policial veterano ali da delegacia de Copenhagen, e ele vai ser designado para ser chefe do departamento Q, que é um novo departamento dentro da delegacia que vai tratar de casos arquivados sem solução. E o caso que ele vai investigar desse livro é o caso de uma promotora que desapareceu 5 anos antes. Sumiu no ar a mulher. É um caso muito difícil, com pista quase nenhuma, mas mesmo assim o faro do Carl vai trabalhar ali e quem sabe, né, ele descobre o que aconteceu com essa mulher. É um livro muito legal, tem resenha dele aqui no canal, vale bastante a pena. Se você nunca leu literatura policial nórdica, eu acho que esse aqui também pode ser uma boa opção para começar. Outro que eu li também e está no Unlimited é O Casa dos Sonhos da Claire Douglas. Esse é um suspense psicológico que vai falar sobre um jovem casal que eles se mudam para casa da avó da protagonista. Essa avó, ela foi colocada numa casa de repouso porque ela tem Alzheimer. Eles resolvem reformar porque a Saf, ela está grávida do seu primeiro filho. E quando eles estiverem a reforma do jardim dessa casa, eles vão encontrar 2 esqueletos. A polícia vai ser chamada, a perícia também, e eles vão identificar que esses esqueletos provavelmente estão ali desde 1970, que é a época em que a avó da Saf morava na casa. É claro que a primeira coisa que ela pensa é, meu Deus, será que a minha avó matou essas pessoas e enterrou no quintal? Será que a avó dela, toda fofinha e querida, foi uma assassina? Aqui nós teremos então uma narrativa que ela vai voltar no tempo até os anos 70, onde nós vamos acompanhar a avó da Saf nova, morando na casa. E no tempo presente também a gente acompanha a investigação dos 2 esqueletos. Então é uma narrativa dupla. Tem mais de um ponto de vista para que a gente consiga entender tudo o que aconteceu. Outro livro que eu li essa sinopse, aliás, eu acho que eu já peguei esse livro num Unlimited há um tempo atrás, eu só acabei não lendo ele, foi o Ela Também, da Bonnie Kistler. Esse livro fala sobre uma advogada super bem sucedida chamada Kelly. Então, ó, se você gosta de suspense com advogados, esse aqui é teu número. E a Kelly, ela fez carreira defendendo homens acusados de crimes sexuais. Então é claro que ela sempre teve ali uma vida repleta de polêmicas, ela sempre foi muito atacada pelo que ela faz, mas ela diz que alguém tem que defender esses homens também, e ela é a pessoa que pega esse emprego
emprego, pega essa chance e é o que ela faz. Porém, a Kelly vai se tornar vítima de um crime sexual e de repente ela vai se ver do outro lado, do lado da vítima. E aí, como é que fica essa situação agora quando as pessoas passam a acreditar no agressor dela e não nela, que era advogada? Pelo que eu entendi da sinopse, vai chegar um determinado momento em que ela vai perceber que talvez a única solução seja a vingança. Não sabemos como a história toda vai acontecer, tem que ler pra descobrir. Agora, se você quer um suspense nacional que promete bastante, é Uma Ideia Morta, da Cláudia Lemes. Esse livro fala sobre a Medeia, que é uma ex-professora de literatura, que ela tinha um caso com um dos seus alunos, que era um rapaz chamado Ian. A Medeia vai ser assassinada, e é claro que as suspeitas recaem imediatamente sobre ele. Afinal, o caso deles era um segredo, e assim que ela é assassinada, esse caso vem à tona e causa todo um burburinho, uma confusão, e ele claramente é apontado ali como o possível responsável. Acontece que o Ian vai receber uma carta da Medeia, uma carta póstuma, e essa carta ali vai ter várias referências, enfim, a coisas que ela gostava. E o Ian percebe que ele precisa decifrar as mensagens das cartas da Medeia para provar a sua inocência. Achei curioso, diferente, e eu sei que a Cláudia Lemes é uma escritora super conceituada aqui no Brasil. Os suspenses dela são aclamados, então eu acho que vale a pena você baixar. O próximo suspense, que tá lá no Unlimited, ele tem uma pontinha de ironia, que é O Meu Assassinato, da Kate Williams. Ele tem uma sinopse que eu sempre achei curiosa. Eu já vi esse livro várias vezes, inclusive na livraria, e eu sempre fico com vontade de comprar ele. Ele fala sobre a Louise, que é uma mulher que vai ser assassinada, porém, aqui tem um toque de ficção científica, porque um programa experimental do governo vai ressuscitar ela, e assim ela terá uma segunda chance de viver. E o que ela resolve fazer com essa segunda chance? Descobrir as circunstâncias do seu assassinato e a verdade sobre quem a matou. Então ela vai usar essa segunda chance para descobrir quem foi o seu assassino e tentar pará-lo, né? Tentar impedir que ele faça outras vítimas. Achei que é uma sinopse diferente para quem quer sair um pouquinho do comum e de ler sempre as mesmas coisas, mas é um tipo de livro que eu acho que você tem que ler já com esse olhar de que contém ali uma certa dose de ironia. Outro que tem uma sinopse bem intrigante, e esse aqui pende mais pro terror, hein? Fãs do terror, fiquem atentos que dá pra baixar esse livro. É o Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. Já ouvi falar muito bem dessa história, gente. Não consegui ler ainda, porque não dá tempo, eu não consigo ler tudo, mas eu quero ler, tá? Quero muito ler ele também. Esse livro fala sobre a família Barrett, que vive ali uma vida aparentemente comum, até que a filha deles de 14 anos, chamada Marjorie, ela vai começar a sofrer de esquizofrenia aguda. Eles vão tentar todos os tratamentos com todos os tipos de médicos, só que chega um momento em que eles começam a achar que talvez a explicação pro que tá acontecendo com ela não seja desse mundo. E é aí que eles vão procurar um padre, e esse padre, por sua vez, vai sugerir um exorcismo, porque ele acha que ela está possuída. Esse pai da família, ele tá com muitos problemas financeiros também, então quando o padre sugere que uma equipe venha gravar todo o processo para que depois isso vire um documentário, ele aceita. Afinal, isso vai estar sendo pago. Porém, uma grande tragédia vai acontecer. Logo depois, a narrativa vai pular para 15 anos lá na frente, onde a gente vai ter a narrativa da irmã dessa menina, contando a visão dela sobre tudo que aconteceu nessa casa 15 anos antes. Interessante, né? Já me falaram que esse é o tipo de livro que dá um friozinho na espinha, então eu acho que vale a pena conhecer. Fãs da Freida McFadden tem um conto dela disponível no Unlimited, que é O Casamento da Empregada. Esse é um conto que se passa entre o segundo e o terceiro livro da trilogia Empregada, ou seja, entre o segredo da empregada e o empregado está de olho. Então você pode ler o conto ali na meiuca, depois de terminar os livros, e ele vai falar sobre o casamento da Millie. Esse livro esse conto se passa ali no momento do casamento dela, quando ela tá prestes a dizer o seu sim, mas vai aparecer alguém que talvez tente impedi-la de casar. É um conto de 95 páginas, então acho que vale super a pena você baixar pela tua assinatura e fazer a leitura. Aliás, vocês assinantes do Unlimited e que leem em inglês, vocês sabiam que todos os livros da Freida estão no Kindle Unlimited? Pois é, então se você for leitor em inglês aí, vale a pena aproveitar e usar a tua assinatura para ler todos os livros dela por lá, viu? Um livro que eu acabei de ler e eu vi que ele tá lá no Unlimited é o A Trama, da Jean Correlate. Esse aqui é um suspense psicológico um pouco mais lentinho, mas muito legal. Ele fala sobre o Jacob, que é um professor de literatura, que um dia ele vai dar aula numa universidade, num curso, e ele vai ter um aluno ali, que é um aluno que vai contar pra ele a ideia que ele tem pra uma história. E o Jacob já percebe que a ideia é incrível e que assim que esse cara escrever o livro, ele vai virar um best-seller. Porém, o aluno vai morrer. E o Jacob, ele resolve escrever a ideia do aluno dele como se fosse dele. Afinal, ele diz que uma ideia, se ela não tá escrita, ela pode ser de qualquer um. Então ele resolve roubar pra si a ideia e é claro que ele vai virar um sucesso. Porém, logo depois, ele vai receber uma mensagem de alguém que diz: eu sei que você roubou essa ideia de outra pessoa, e é aí que a confusão começa. Esse é um suspense bem legal, com um pezinho no noir. Inclusive, o livro é cheio de referências ao talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, e eu acho que vários de vocês podem gostar. Outro livro sobre amizades que podem não ser boas amizades é A Vila, da Rachel Hawken. Esse livro fala sobre duas ex-amigas de infância que não
se veem há mais de 20 anos e ambas são escritoras. Elas alcançaram o sucesso nas suas profissões agora na vida adulta. Até que a Chess, ela resolve conversar com a Emily para que elas de repente reatem essa amizade antiga, já que elas são escritoras, elas podem trocar ideia e tudo mais. E lá vão elas para uma ilha deserta, solitária, para tentar viver um momento ali de melhores amigas, sendo que elas não se falam há 20 anos. Meio estranho, né? Lá nessa ilha elas vão descobrir que um assassinato aconteceu na década de 70 e a Emily vai ficar obcecada em descobrir a verdade. Isso vai começar a criar atritos ali entre as duas, porque eu acho que uma delas não quer que a verdade venha à tona, e é claro, né, gente? Vai descambar em assassinato, a gente sabe disso. Então, se você gosta de ler sobre amizades tóxicas que não deveriam ser reatadas, baixe esse livro. Agora, um livro de terror nacional que também tá disponível lá na plataforma é Ultra Carmen, do César Bravo, outro livro que eu quero ler. Nesse livro nós teremos 4 histórias de terror, 4 novelas, com um epílogo, e parece que todas elas se interligam lá no final. São contos, cada um deles tem um personagem principal em evidência, mas tem um fio condutor, tem um fio narrativo que eu acho que meio que conecta todas as histórias. E essa aqui promete ser uma história visceral, sangrenta e brutal, só para os fortes. Então baixa o livro sim, mas vai com um pouquinho de cuidado, vai dando uma olhada nos gatilhos, porque a coisa aqui é tensa, mas acho que vale a pena. Outro livro que eu vi lá e fiquei com vontade de ler, gente, essa é uma das questões, tá? É um dos meus problemas, porque eu entro lá pra fazer essa lista aqui pra vocês, aí eu começo a ler a sinopse e penso, nossa, eu preciso ler esse livro. E lá vai a minha lista de leitura aumentando, quadriplicando mais uma vez. Mas tudo bem, porque não é uma coisa ruim, né? É só uma lista que aumenta e a gente vai lendo quando dá. Então, outro livro que eu gostei foi Ponto Final, do A.J. Finn. Esse é um livro que vai falar sobre um escritor chamado Sebastian Trapp, que em 1999 ele perdeu a esposa e o filho de forma misteriosa. Muitos anos se passam e agora esse escritor, ele está com uma doença rara e terminal e ele resolve contratar uma escritora de literatura policial para escrever a sua biografia. Essa Nick, ela vai se mudar para casa desse homem para escrever esse livro, vai começar a conviver com ele, com as pessoas da sua família, e ela vai se ver cada vez mais obcecada em tentar descobrir o que aconteceu com a mulher e com o filho dele. Então, ao invés dela escrever a biografia do cara, ela vai começar a cavocar a vida do cara ainda mais e talvez descobrir coisas que não deveriam ser descobertas. Gostei muito da sinopse, eu adoro livros que tem como suspense ali vidas de escritores, livros e tal, eu acho sempre legal, sempre é muito apelativo pra gente que gosta de ler, né? Então eu fiquei super interessada nesse livro e ele tá lá no Unlimited pra você. Você também pode baixar agorinha A Volta da Chave, da Ruth Ware. Esse é um suspense que fala sobre a Rowan, que logo no início do livro a gente descobre que ela tá na prisão, ela tá presa por algum crime que dizem que ela cometeu. E ela vai escrever uma carta tentando provar a sua inocência. E aí vai voltar a história pra contar o que aconteceu com ela. Ela vai nos dizer então que ela se tornou babá de 2 crianças numa mansão isolada, uma casa super tecnológica e tal, e quando ela estava nessa casa, eventos estranhos começaram a acontecer com ela, e ali dentro ela passou a duvidar da própria sanidade. Deu pra perceber que essa sinopse parece outro livro? Pois é. Esse livro, A Volta da Chave, ele é uma releitura moderna de A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Então aqui nós teremos uma protagonista te contando uma história, te contando a versão dela da história, e pode ser que ela esteja ou não te contando a verdade. Eu adorei esse livro, eu acho que a Ruth aqui, ela foi muito feliz repaginando a história do Henry James para os dias atuais, é claro, dando ali uma recalculada em algumas rotas, mas eu acho que ficou muito bom e vale a pena você ler. Um outro livro que eu achei bem legal e faz um tempo que eu tô querendo ler ele é O Silêncio, Minha Querida, da Lake Canning. Esse livro fala sobre a Megan, que ela resolve fazer uma viagem de carro pela Irlanda pra espairecer, pra se encontrar, ter um momento só dela. Só que o carro dela vai quebrar ali em circunstâncias misteriosas e ela vai ficar presa nas montanhas, numa situação muito complicada e difícil. Nesse momento ela vai ser resgatada por uma família chamada Brogan, e essa família a princípio parece ser muito solícita, muito querida, né? Acolhe ela em casa, se presta ali a todas as questões, diz que vai ajudar em qualquer coisa, mas com o passar do tempo ela começa a perceber que talvez essa família tenha outras intenções com ela. Achei assustadora essa sinopse. Eu já tinha indicado esse livro antes num vídeo de lançamentos e desde aquela época eu tava assim, ó, pensando, eu acho que esse livro vai me dar medo. Então fica a dica aqui pra vocês que ele tá lá no Unlimited. Como As Outras Garotas, da Lucy Clark, também pode ser baixado nesse momento. Ele fala sobre 6 mulheres que vão para a Grécia participar de uma despedida de solteira. Tava tudo indo muito bem, margarita, sol, praia, bronzeado. Porém a gente vai descobrir que além do mar tem
tem outra coisa traiçoeira ali no meio, que é do fato de que uma dessas mulheres não quer que o casamento se realize. Será que ela vai matar a noiva? Não sei, não li ainda, não tô sabendo, mas mais um livro sobre amizades que talvez não deveriam ser amizades. Fãs da Karen Slaughter, tem vários livros dela lá no Unlimited, mas dessa vez eu quero deixar de dica aqui, o Ninguém Pode Saber. Esse livro fala sobre Andrea, que é uma mulher normal, assim, gente. É uma mulher que não tem nenhuma habilidade extraordinária. E ela vive com a mãe, a Laura, que também é uma mulher ali que aparentemente tem uma vida comum, até o dia em que elas vão almoçar no shopping. E vai ter um atentado dentro desse shopping. E a mãe dela vai levantar e vai cortar a garganta do cara no meio do shopping, com uma habilidade que ela nunca imaginou que a mãe tivesse. E de repente ela se pergunta, quem é a minha mãe? De onde veio essa habilidade? Como é que ela mata uma pessoa assim? E aí, claro, a gente vai descobrir a história da mãe dela, né, da Laura, vai voltar pro passado e tudo mais. Ele é um suspense da Karen, que ele não é muito comentado, mas eu acho ele muito bom, porque ele é mais psicológico e ele fala muito sobre como, às vezes, uma pessoa comum é colocada em situações meio extraordinárias e vai ter que se virar pra tentar sair da situação, sabe? Então, eu gostei bastante do livro. Eu indico ele, e ele virou uma série do Netflix também, então dá pra você ler e depois assistir. Natureza Morta, da Louise Penny, também tá no Unlimited. Eu li esse livro, é muito legal. Esse é um suspense meio cozy mystery que se passa ao sul de Montreal, e ele fala sobre o Inspetor Gamache, que vai ser enviado para uma cidadezinha chamada Three Pines, porque lá acabou de acontecer um assassinato. Uma senhora de 70 anos de idade foi encontrada morta com uma flechada no peito. A princípio, é claro que todo mundo diz que foi algum tipo de acidente de caça, mas quando ele começa a investigar as circunstâncias ao redor ali do corpo, ele percebe que talvez não tenha sido isso. Ela realmente tenha sido morta de forma intencional. E aí, claro, ele vai começar a investigar o povoado e tudo mais. Esse é o primeiro livro de uma série muito conceituada, muito conhecida e muito amada, inclusive aqui no Brasil. Então é uma ótima forma de você começar a série já pelo primeiro volume, que tá disponível no Unlimited, tá dentro da tua assinatura. Tem um livro que tá no Unlimited e eu tenho ele aqui na estante, só preciso ler. É o Irene, do Pierre Lemaitre. O Pierre é um escritor francês e nesse livro a gente vai conhecer o comandante Camille, que tá vivendo o melhor momento da vida dele. A esposa tá grávida, o casamento tá perfeito, quando essa rotina vai ser totalmente quebrada por um assassinato brutal. E esse assassinato, ele vai lembrar muito o assassinato da Dália Negra, que foi escrito em um romance policial de 1987. A partir daí, ele vai perceber um padrão em outros assassinatos e descobrir que eles têm sido cometidos para imitar assassinatos que acontecem em livros policiais clássicos. E eu tava lendo a sinopse desse livro hoje lá no Unlimited e eu pensei, meu Deus, eu preciso ler esse livro. E aí, gente, eu tô com o livro aqui, ó, tá aqui atrás de mim. Preciso ter vergonha na cara e ler. Quem sabe agora, né, depois eu ler essa sinopse que eu fiquei tão, assim, alucinada, eu não pego o coitadinho. Mas é aquilo que eu digo pra vocês, livro não tem data de validade, então não é um problema ele tá esperando. A vez dele vai chegar. E a vez desses livros aqui do Kindle Unlimited também. E aí me conta, deu pra rechear bem o teu Kindle hoje? Eu espero que sim. Todos os links dos livros estão aqui embaixo, tá? É só você acessar e baixar. Só lembra que o catálogo do Unlimited, ele muda com frequência. Então, no dia que eu estou postando esse vídeo, todos os livros estão lá. Mas pode ser que com o passar do tempo, eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, talvez esses livros não estejam mais todos eles na assinatura. Então, antes de baixar, dá uma conferida, tá bom? E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Eu adorei gravar. E em breve, gente, eu vou fazer mais um vídeo desses, mas aí só com livros nacionais, viu? Só com suspense nacional pra, ó, você sair ali com várias dicas bacanas. Beijão! A gente se vê no próximo vídeo.